Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta mais uma vez, né? Para quem não me conhece, eu sou Silvia Neri, eu sou médica psiquiatra aqui no Amazonas. Eu vim falar de um assunto muito importante, mais um assunto importante relacionado à saúde mental. E os assuntos vão surgindo, os questionamentos, e eu percebo o desconhecimento, então a gente precisa trabalhar bastante a questão da psicoeducação. Então, o que é que eu vim falar hoje? Eu vim falar hoje sobre a lei. Vocês sabiam que existe uma lei estadual aqui do Amazonas? É a Lei 5.596, de 1º de setembro de 2021. Essa lei, ela dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro do autismo, TEA, para os fins que especifica. Ela diz o seguinte, que para fins de obtenção de benefício, a pessoa com TEA, previstos na legislação do Estado do Amazonas, passa a ter validade por tempo indeterminado o laudo pericial que ateste este transtorno. Ou seja, aqueles pacientes que têm o laudo de TEA, a validade desse laudo é por tempo indeterminado. Então, para fins periciais, se a mãe vai fazer, a família vai levar para fazer a perícia, ou a mãe vai levar para fazer a perícia, a gente vê muitas vezes a angústia, o desespero da família para conseguir tanto levar o paciente para consulta, né? Porque às vezes o paciente é sensível a ruído, o paciente não aguenta esperar. E aí é difícil conseguir muitas vezes a consulta no SUS para renovar o laudo. E não tem essa necessidade de renovar o laudo, porque o laudo para o TEA, desde 2021, setembro de 2021, é uma lei estadual, tá, gente? Não é nacional ainda. Ela é o tempo do laudo, o prazo é indeterminado. É claro que para fins de obtenção de benefício do LOAS, né, é preciso que os outros critérios também sejam respeitados, como ter o CAD único atualizado, que a família, a renda familiar não exceda 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, é claro que os outros critérios se mantêm. Mas, especificamente em relação ao laudo, o laudo ele é definitivo, né? Ele é por tempo indeterminado. E aí eu tenho até uma crítica em relação a isso, porque olha o cachorro no fundo. É totalmente aqui, feito aqui em casa, mas eu acho que o importante é a informação. Uma crítica que eu tenho é que eu acho que esse benefício de ter o laudo por tempo indeterminado deveria ser estendido a outras patologias clínicas que também são indeterminantes de incapacidade e que também concedem o direito ao BPC LOAS, entendeu? Como outras doenças incapacitantes, né? Não apenas o TEA, porque nós sabemos do sofrimento dos nossos pacientes, muitas vezes que têm dificuldade de locomoção, ou que não saem de casa, ou que estão em maca, muitas vezes estão acamados, estão sequelados de AVC, e que eles não saem da cama de jeito nenhum. Então, da dificuldade de ter que estar renovando esse laudo, né, periodicamente, para fazer a perícia, para não perder o seu BPC, ou para pleitear o seu BPC, certo? Então, isso é muito importante. Eu gostaria que vocês, inclusive divulgassem e viralizassem essa informação, porque quase todo dia eu recebo pedido das mãezinhas pedindo para renovar o laudo, porque vai fazer a perícia e o laudo está vencido, o laudo é, entre aspas, antigo, entendeu? E não tem validade. Então, preenchendo todos os critérios que um laudo tem que ter, o laudo é por tempo indeterminado para o TEA. Apesar de que, no meu entendimento, né, simples, de pessoa que questiona, deveria ser para todas as patologias que são determinantes de incapacidade e deveria ser esse benefício estendido por analogia a outras patologias. E aí eu não queria deixar de falar, eu gostaria de falar também, que está relacionado, um assunto relacionado, sobre a nota técnica do MEC. Existe uma nota técnica do MEC que ela é de 2014, a nota técnica número 4 de 2014,
Por que eu quero falar dessa nota técnica? Eu vou ler uma parte aqui que diz o seguinte. Esse aqui é o artigo 205 da Constituição Federal, que diz que a educação, como direito de todos e dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, garantindo no artigo 208 o direito ao atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Ou seja, primeiro que eles têm direito. Aí a gente vai andando aqui, caminhando na nota técnica, chegando na parte mais importante. Porque que é o que acontece? Muitas vezes o colégio, a escola, exige que o paciente tenha um laudo para que ele seja matriculado, ou então para que o projeto pedagógico dele seja construído, o que é um absurdo e o que não encontra fundamentação em lei nenhuma. Entendeu? Porque eu vou ler para vocês aqui o que está escrito. O atendimento educacional especializado, que é o AAE, visa promover a acessibilidade, atendendo às necessidades educacionais específicas dos estudantes, público-alvo da educação especial. Não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico que está relacionado a diagnóstico clínico por parte do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação, uma vez que o atendimento educacional especializado caracteriza-se por atendimento pedagógico e não clínico. Ou seja, ele vai na dificuldade de aprendizagem da criança e não está relacionado especificamente ao diagnóstico clínico dela, mas a dificuldade de como essa criança aprende, de como essa criança apreende o mundo, certo? Então, por isso não se trata de documento obrigatório, mas complementar. O importante é que o direito da pessoa com deficiência em educação não poderá ser cerceado pela exigência do laudo médico. Ou seja, o laudo não pode ser exigido em hipótese alguma para fins de matrícula, rematrícula, para ter algum tipo de direito, entendeu? Esse tipo de exigência é incabido, entendeu? E não encontra respaldo na legislação. Então, eu procurei essa nossa nota técnica. Eu já tinha conversado com algumas mães, mas falta divulgação. Falta divulgação por parte do pessoal da educação. Existem muitos pedagogos, professores, diretores, essas pessoas que exigem, que fazem essa exigência com certeza por desconhecimento dessa nota técnica, porque fazendo isso eles estão desrespeitando a lei, a normativa, né? Uma normativa do MEC que diz que não é obrigatório levar o laudo, que o laudo pode ser complementar, entendeu? E que o projeto pedagógico da criança, ele está relacionado mais às questões das dificuldades, né? E voltado para questões educacionais e não questões clínicas específicas do laudo. Certo, gente? Então, e para finalizar, eu gostaria de dizer que esse assunto, ele foi debatido nas câmaras legislativas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, tá bom? Foi aprovado no Senado a validade indefinitiva de laudos com deficiência permanente e também foi aprovado na Câmara dos Deputados, ou seja, no Congresso foi aprovado a validade indefinida de laudos para deficiência permanente ou transtorno irreversível. Agora isso segue para a sanção. Então, acho que isso é mais uma vitória da pessoa portadora de deficiência, da pessoa com TEA, entendeu? Isso é uma luta de todos nós, entendeu? Dos pais, dos professores, dos familiares, das pessoas que trabalham com isso, que lidam com isso diariamente, entendeu? Então, nós estamos aqui para trazer esse esclarecimento. Eu espero que eu tenha me feito entender. Tá bom? Então, existe uma lei estadual que diz que o nosso laudo, o laudo do autismo, ele é um laudo que tem uma validade indeterminada. Então, não existe essa exigência dessa renovação periódica para fins de perícia médica, por exemplo, e não existe essa exigência para matrícula ou qualquer outra finalidade na escola, tá? Existe uma nota técnica que diz que não tem obrigatoriedade desse laudo.
Nós, quando fazemos o atendimento, eu pelo menos quando faço o atendimento da criança ou do adolescente, se eu não tenho nenhuma dúvida, se eu olho e vejo que a criança tem ali um ADI, uma deficiência intelectual, se tem um autismo, se tem um TDAH, se tem alguma patologia que eu consiga identificar ali, eu dou laudo, sem problema nenhum. Eu sempre dou laudo, eu não tenho dificuldade para dar laudo para o paciente, mesmo porque é um direito dele o laudo, entendeu? Para ele tirar a carteirinha, se for autista, para tirar a CIP-TEC, a carteirinha do autista, para ele ter direito aos benefícios sociais, para ele ter direito a tudo aquilo que precisa e tudo que ele tem direito, a partir daquele laudo. Então, assim, não tenho dificuldade nenhuma para dar o laudo. Agora, quando é aquele paciente que eu tenho uma dificuldade, que eu tenho uma dúvida, que é uma coisa assim mais complicada, que eu acho que precisa de uma avaliação multiprofissional, que eu preciso ouvir o psicólogo, eu preciso de uma testagem neuropsicológica, eu preciso de alguma coisa a mais, aí eu acabo não emitindo aquele laudo naquele momento, porque eu estou com uma dúvida diagnóstica, e o diagnóstico é uma coisa que vai acompanhar o sujeito para o resto da vida, né? Então, é um rótulo, é uma coisa que vai taxá-lo para o resto da vida. Então, nós não temos que ser apressados, assodados em dar esse laudo, esse diagnóstico que vem impresso no laudo. Se eu não tiver dificuldade, como eu falei, se eu puder facilitar e eu souber já o que a pessoa tem, eu dou o laudo sem problema nenhum. E ele leva para a escola, ele leva para o INSS, etc e tal, entendeu? Agora, se eu tiver alguma dificuldade ou se eu quiser estudar mais um pouco aquele caso antes de emitir o documento, e aí eu converso, explico lá para o familiar, para a mãezinha, qual que está sendo a dificuldade, que a gente vai buscar a melhor maneira de dar esse diagnóstico mais acertado, certo? Então é isso, gente. Então essa informação é super importante, tá? Do laudo ser de tempo indeterminado aqui no estado do Amazonas. Eu dei uma olhada no Piauí, no Ceará. Existem outros estados que estão tendo uma legislação semelhante a essa aqui do Amazonas, entendeu? Que estão tendo um entendimento semelhante a esse entendimento que foi tido aqui no Amazonas em relação ao laudo ser definitivo. Então, existem outros estados que estão aqui, mas essa lei que eu falei para vocês é uma lei estadual, é aqui do estado do Amazonas, tá bom? Então, hoje o meu recado para vocês é esse, eu espero que tenha ajudado, e qualquer coisa, vocês podem perguntar aqui no meu canal, que eu tenho o meu canal aí, né? Não sei se vocês viram, Saúde Mental e Outras Coisas com Silvia Neri. Aí não dá nem para dizer ainda, clica aqui no link que eu não cheguei nesse nível ainda. Nós estamos fazendo aqui em casa ainda, a gente não chegou nesse nível de desenvolvimento ainda tecnológico. Tá bom, gente? Mas é isso, um grande beijo para vocês e uma boa noite, porque de noite agora eu vou pro quarto turno. Eu vou ficar com a minha filha, vou ser mãe agora. Beijo.